Graça e paz, mais uma vez estamos aqui aí com você nesse momento de reflexão, e para mim é uma alegria muito grande ter esse momento, ter essa oportunidade, esse privilégio de ir até você para juntos nós meditarmos nas Sagradas Letras. Mas antes de eu começar a falar, eu gostaria de dizer para você que eu sou psicanalista, analista clínico, e eu cuido de uma forma terapêutica de pessoas que estão acometidas de mágoa, ressentimento, depressão, angústia, ansiedade, síndrome do pânico, diversas alterações comportamentais na esfera emocional. Eu cuido. Eu atendo presencialmente na Clínica Viver Quer, em São José do Calçado, às segundas e quartas-feiras. Em Bom Jesus, Itabapoana, eu atendo no Centro Integrado de Saúde, Clínica CIS, às terças e quintas-feiras. E brevemente estarei atendendo em Guaçuí. Eu gostaria de dizer para você que eu também sou pastor evangélico, eu coopero na Igreja Evangélica Vida, em São José do Calçado, igreja pastoreada pelo reverendo Luiz Carlos de Souza. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você ainda não curtiu, curta. Se você ainda não comentou, participe desse momento e depois comente o que você achou, o que isso contribuiu para o seu enlevo espiritual, para o seu bem-estar. E eu gostaria que você ficasse atento, ficasse comigo. Não vou me demorar muito. Eu quero que você fique comigo para você entender e você viver uma vida diferenciada, uma vida com maior esperança, expectativa de vitória. Eu gostaria de falar nesta oportunidade como vencer nossas limitações. Limitação é uma coisa que a gente enfrenta. Somos limitados por muitas coisas. Muitas coisas nos abate, nos faz retroceder, nos faz recuar, nos faz fechar-nos diante de um casulo por causa daquilo que nós sentimos limitados. Mas eu vou falar um pouquinho, esteja conosco. Eu gostaria de texto, referência, está no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 11 até o versículo 13, que diz assim: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher, isso é Abraão: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Versículo 12: os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Versículo 13: dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. É muito interessante quando analisamos a nós mesmos, seres humanos, e vemos como facilmente conseguimos ter medo de algo e, através disso, nos limitamos. Muitas vezes o nosso medo nos impede de seguir adiante e dar o próximo passo. Qual é o seu maior medo? O que te impede de seguir adiante? Já pensou? Já parou para pensar? Precisamos fazer uma análise da nossa vida e compreendermos o motivo pelo qual estamos sendo limitados. Qual é o batente que nos limita? Não queremos dizer que não devemos ter medo. O que eu estou dizendo é que não podemos permitir que os nossos medos nos impeçam de seguir adiante, ser dominado pelo medo. Todos os líderes na esfera bíblica, por maior que tivessem sido, em algum momento da vida deles tiveram medo de algo. O que tornaram esses líderes diferentes foi que eles não permitiram serem prejudicados e tentaram não prejudicar outras pessoas por causa do medo, a não ser Abraão e alguns outros. Quando lemos a história de um dos grandes líderes relatados na Bíblia, chamado Abraão, vemos que ele foi um homem bastante corajoso. Quando chamado por Deus para sair da sua parentela e cumprir o propósito estabelecido por Deus para a sua vida, Abraão não pensou duas vezes.
logo obedeceu ao chamado de Deus. Foi corajoso, ele não sabia o que esperava. Numa terra que você não sabe aonde você vai, mas eu vou, você tem que confiar em mim. Mas mesmo sendo um homem corajoso, Abraão tinha um medo sem precedentes. Sabe o quê? Abraão tinha medo de morrer. O medo de Abraão não fez, porém, com que ele parasse, mas fez com que Abraão, por 2 vezes, viesse a agir de forma errada. Abraão, por 2 vezes, fez com que sua esposa Sarai, ou Sara, mentisse para 2 reis e, ao invés de dizer que era sua esposa, dizer que era sua irmã. A atitude de Abraão estava totalmente errada. E por causa do seu medo, ele acabou envolvendo uma pessoa inocente e fez com que essa pessoa e outros pagassem por causa do seu medo. Olha o que está escrito lá em Gênesis capítulo 12, versículo 13 até o 17. Diz, pois, que és minha irmã, para que me considerem, por amor de ti, por tua causa, me conservem a vida. Versículo 14. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Versículo 15. Viram-no os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Versículo 16. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Versículo 17. Porém, o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Olha como uma atitude de medo prejudicou outros sem ter nada a ver com a história. Quando estudamos a história de Moisés, vemos que por causa do medo, seu povo não herdou a terra prometida. Povo acima de 20 anos. Deus havia prometido uma terra que manava leite e mel, porém a maioria eles só viram as dificuldades encontradas na terra. Saiba que o medo faz com que tiremos o foco da promessa reveladora do Senhor, passando a focar somente nas dificuldades previstos que podemos encontrar, são previsíveis. Números capítulo 13, versículo 27 e 28 diz assim: e contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Eles trouxeram, apresentaram. Verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, que eram gigantes, que eram enormes. Mas nesse episódio, nem todos agiram dessa forma, pois 2 homens, Josué e Caleb, permaneciam focados na confiança em Deus, na promessa de Deus. Mesmo com as dificuldades da terra, Josué e Caleb conseguiram manter o foco na promessa de Deus para a vida deles. E por manterem o foco nas promessas do Senhor, Josué e Caleb mantiveram os seus olhos enxergando o que a terra oferecia de bom. Eles não estavam focados nas dificuldades. Josué e Caleb, apesar do medo que também sentiram, claro, eram humanos, estavam embasados na promessa de Deus, que afirmava ser uma terra que manava leite e mel. Não precisamos nem relatar que acima de 20 anos, após 40 anos de deserto, somente Josué e Caleb conseguiram entrar na terra prometida, na terra da promessa. O medo não fez com que Josué e Caleb parassem, pois eles, ainda que tiveram que enfrentar o deserto por 40 anos, eles mantiveram foco na promessa do Senhor. Não, nós vamos entrar nessa terra. Precisamos ter bastante cuidado com a nossa visão e principalmente com as nossas limitações. Por medo, muitos do povo de Israel não entraram na terra prometida. E talvez por medo, você não venha conseguir realizar os seus sonhos. Seu medo tem paralisado você, tem limitado você. Não tenha medo, não seja dominado pelo medo. Vemos um outro exemplo bíblico em que um discípulo de Jesus quase se afogou por ter tirado o foco das palavras de Jesus e focou no barulho e no tamanho das ondas, porque Pedro
teve medo? Mateus capítulo 14, verso 28 a 31. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Verso 29. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Verso 30. Reparando, mudou o foco. Porém, a força do vento teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Verso 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Em outras palavras, por que mudou o foco na minha palavra para as ondas? Mantendo o foco na palavra de Deus, que Deus vai fazer que nós tenhamos confiança, por causa da palavra no foco, no caminho e no cumprimento da promessa. Imagine se Jesus tivesse se limitado ao medo, porque Jesus também teve medo. Jesus teve medo, ele era humano. Observe, as palavras de Jesus falando com Deus lá no Getsemane. Lá está registrado lá em Marcos capítulo 14, versículo 36, diz assim: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ei, Jesus estava com medo. Medo daquilo que ele sabia que passaria. Mas mesmo com medo, Jesus não se limitou à crucificação, mas manteve foco no propósito da crucificação, que era promover a redenção da nossa alma, da alma do homem, pela sua morte, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, não permitindo que o medo nos limite e nem nos impeça de alcançar aquilo que tanto sonhamos, e nem nos impeça de ver cumprida a promessa do Senhor para cada um de nós. Ei, não seja dominado pelo medo, não seja dominado pela ansiedade, não seja dominado pelo pavor, não seja dominado pela dúvida. Ei, se você for dominado, se você der vazão ao medo, à dúvida, à ansiedade, você se limita, você cria bloqueios, você não consegue avançar. É importante que você creia, que você acredite. Você precisa acreditar em Deus, mas você precisa acreditar que você terá a capacidade, com a ajuda de Deus, de superar, de vencer todas as adversidades, todos os obstáculos que estão diante de você. Eu quero orar por você, mas medite, reflita, porque sempre vamos ter medo, mas o problema não é o medo. O problema é que nós tiramos o foco da promessa e voltamos o nosso foco para o medo, e aí nos limitamos. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero pedir a tua bênção sobre a vida deste que está aqui, desta que está aqui, possa refletir, que possa meditar e que possa entender que o mais importante é viver uma vida direcionada, entregue e confiante naquele que faz e que nada é impossível para ele. Que nós possamos viver sob domínio da palavra de Deus, da vontade de Deus, e não jamais limitados por causa do medo, por causa da dúvida, por causa da ansiedade. Pai, pelo precioso nome de Jesus, eu quero abençoar estes que estão sintonizados aqui agora, para a glória de Deus, Pai. Eu quero te agradecer por você estar aqui comigo até agora. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, clique aí em inscrever-se, dá uma clicada aí, curta e faça o seu comentário. E eu quero dizer para você que a minha alegria é sempre plena e grande. Creia no Senhor e vença as suas limitações. Deus te abençoe, Deus te guarde, o nome do Senhor possa ser glorificado na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Até a próxima oportunidade. Amém.